Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho fascinante em como as regulações emocionais mais antigas que experimentamos formam a base absoluta das nossas mentes adultas. Sabe aquela forma como lidamos com conflitos e emoções hoje em dia? Pois é, ela não surge do nada, tem raízes profundas. E é exatamente isso que vamos desvendar agora, baseando as nossas ideias nos riquíssimos debates teóricos da psicanálise. Tem uma frase famosíssima que foi destacada pelo psiquiatra John Bowlby numa conferência lá em 1956, que captura perfeitamente a nossa premissa de hoje. A criança é o pai do homem. O que isso quer dizer? Basicamente, que o adulto não é uma ruptura da infância, mas sim uma continuação bem direta dela. A gente carrega as experiências vividas nos primeiros anos de vida para sempre. Elas literalmente governam quem nós nos tornamos. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto para desempacotar tudo isso. A gente vai passar pela ideia de como a criança molda o adulto, a validação dessas teorias iniciais, o conceito de ambivalência, os instintos de vida e morte, a ciência do apego e, por fim, como abraçar o conflito emocional de um jeito saudável. Então, vamos lá. Parte 1. A criança molda o adulto, a verdadeira fundação das nossas estruturas psicológicas. Para entender o peso disso, a gente precisa olhar para uma mudança histórica gigantesca. Por muito tempo, a sociedade tratava as crianças simplesmente como miniaturas de adultos. Exigia-se delas uma maturidade emocional que, convenhamos, era impossível elas terem. Mas o Freud revolucionou tudo isso ao provar que o cuidado materno na primeira infância é indispensável. É exatamente nessa fase que as emoções não expressas criam o terreno fértil para as neuroses e para aquela culpa não resolvida lá na frente. Avançando para a parte 2, validando a teoria psicanalítica inicial. Como essas ideias saíram do ceticismo direto para a ciência. E olha, essa jornada de ideias não foi nada fácil. A gente começa com as descobertas revolucionárias do Freud lá no início dos anos 1990, passa por um período de ceticismo fortíssimo por parte da comunidade psiquiátrica nos anos 1950, até chegar em 1956, quando Bowlby começa a sintetizar tudo isso. E foi essa síntese que pavimentou o caminho para a validação científica que a gente vê a partir dos anos 1970, com a famosa teoria do apego. E aqui tem um paradoxo louco daquela época. Enquanto psiquiatras renomadíssimos dos anos 1950 batiam o pé, exigindo provas empíricas e dizendo que os primeiros anos não importavam tanto assim, o resto da sociedade já estava vendo exatamente o oposto na prática. Revistas populares e até relatórios do governo britânico já apontavam que uma infância infeliz gerava adultos desajustados. O grande mérito do Bowlby foi justamente juntar essa observação clínica com o que os dados públicos já estavam gritando. O que nos leva à nossa parte 3, definindo a ambivalência infantil, o grande conflito psicológico central. Entrando de cabeça na mente infantil, a gente precisa normalizar uma verdade que é bem desconfortável. O mundo interno de uma criança não é feito só de doçura. Não. Tem muita tempestade também. É a regra, e não a exceção, que a criança sinta impulsos intensos de raiva e ódio em direção aos mesmos cuidadores que ela mais ama. Essa é a ambivalência, amor e ódio convivendo, direcionados à primeiríssima pessoa. O Freud resumiu isso de um jeito brilhante ao dizer que existe uma dor profunda quando não se consegue lidar com essa ambivalência. Porque pensa bem, o que acontece quando uma criança acha que não tem permissão para sentir raiva? O ódio não simplesmente some no ar, ele é empurrado para o inconsciente. E para disfarçar isso, a pessoa cria uma camada de amor excessivo, forçado e muitas vezes super doloroso. Agora, para entender o porquê de tudo isso, vamos para a parte 4, instintos vida versus morte, a famosa teoria do duplo impulso. A gente tem duas forças gigantescas operando na nossa mente, governando o comportamento humano. De um lado, Eros, o instinto de vida, que busca conectar, construir, gerar prazer. Do outro lado, Thanatos, o instinto de morte, que traz a destruição, a agressividade. E o detalhe é que ambos habitam a gente desde muito cedo. O conflito psíquico acontece justamente quando a mente tenta equilibrar essas duas forças operando ao mesmo tempo. Mas a grande sacada aqui é que o desenvolvimento saudável não é eliminar o instinto de destruição, e sim fundi-lo ao de vida. Pensa no trabalho de um cirurgião. Ele usa uma ferramenta destrutiva, um bisturi, que corta e fere, mas ele faz isso a favor da vida, para curar. É igual quando a gente come. Destruímos o alimento para nutrir o nosso corpo. O problema todo começa quando essas forças não conseguem se fundir. E aí é que tá. O que acontece quando dá errado? Quando os impulsos agressivos naturais são reprimidos, a energia vira contra a própria pessoa.
Cria-se o que a clínica chama de vigia interno punitivo. É uma culpa asfixiante. O corpo fica tenso, rígido e surgem dívidas psicológicas irreais. A pessoa passa a vida assumindo fardos gigantescos para tentar compensar aquele ódio lá de trás que nunca pôde ser expresso em voz alta. Certo, agora vamos para a parte 5. Apego e regulação emocional. Tirando tudo isso da teoria e levando para a ciência observável. Como é que a gente consegue observar uma criança lidando com essas emoções contraditórias em tempo real? A Mary Ainsworth, que era colega do Bowlby, criou um experimento genial chamado Situação Estranha. Basicamente, em 3 passos simples, ela observava como os bebês lidavam com a raiva de quando a mãe saía da sala e contrastava isso com a alegria do momento em que a mãe retornava. E aqui vem a grande revelação de como uma mente saudável funciona. O apego seguro não significa que a criança fica sorrindo quando a mãe vai embora. Não. Significa que ela sente a raiva do distanciamento, ela chora, ela expressa isso, mas consegue tolerar essa ambivalência. E quando a mãe volta, ela aceita o amor de novo. Isso é regulação emocional verdadeira, não ser destruído pelas próprias emoções contraditórias. Chegando na nossa última etapa, a parte 6, abraçando o conflito emocional saudável. O que tudo isso significa na prática? A conclusão de toda essa análise é super libertadora. Saúde mental, pessoal, não é ter uma vida perfeitamente pacífica, sem conflitos ou emoções negativas. Uma mente saudável sabe que ama e sabe que sente raiva. O objetivo não é criar uma criança fingindo ser puramente pacífica só para manter as aparências da estrutura familiar. É ter a capacidade de assumir a responsabilidade pelas duas emoções. Então, no dia a dia, como se facilita isso? É preciso tolerar a expressão da raiva da criança. Pensa em quantas pessoas crescem sendo forçadas a mascarar a tristeza ou a raiva com um sorriso falso só para agradar aos adultos. Parar de incutir essa culpa paralisante ensina a criança que sentir emoções negativas é normal e que o mundo não vai acabar por causa disso. É essa flexibilidade emocional que constrói adultos realmente resilientes. E para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma pergunta profunda para a gente refletir. Quando um ambiente exige felicidade constante e proíbe a expressão da raiva, para onde é que vai toda essa energia destrutiva? Pois é, ela não evapora. Ela se aloja em algum lugar da mente e do corpo e o custo disso é altíssimo. Espero que esse mergulho nas raízes da mente tenha sido enriquecedor para todos nós. Fiquem bem e até a próxima explicação.